Ô Sérgio, e aí para a gente olhar para o mercado, né? Você vê um risco do mercado, de repente, perder ainda mais a confiança no país e aí a gente ter efetivamente um impacto mais forte, exacerbado em dólar, em juro, em inflação, que você muito bem citou, que ainda segue desancorada, ainda tem toda essa percepção justamente da condição da política monetária mais apertada para tentar voltá-la à meta, pelo menos numa tentativa de voltar à meta. Você vê esse episódio como um ruído que pode continuar mexendo e tendo impactos negativos nesses aspectos? É uma situação ruim, mas não é dramática, digamos assim, Felipe, não é explosiva. A gente está num cenário que está tudo fora do controle, né? A gente vê o governo errando, por exemplo, quando lança a mão do IOF, mas coloca aí uma sinalização positiva em relação ao bloqueio e contingenciamento para atingir o mínimo necessário, que não é lá grande coisa, mas pelo menos o governo está fazendo um esforço para ficar dentro das regras que existem hoje. Isso é positivo. O problema todo também, né, Felipe, que além da questão doméstica, tem a questão internacional. A gente está vivendo um tumulto permanente, diário, a cada hora, a cada minuto com Trump desde o início do ano, que também traz muita volatilidade, né? A nossa sorte, a gente pode ser sorte nesse sentido, é tudo que o Trump representa do ponto de vista comercial para o mundo, de certa forma pode agregar algum lado positivo para a gente do ponto de vista de exportação de commodities, né, para a China especialmente. Então aí tem um cenário que a gente, obviamente, é afetado do ponto de vista de preços de ativos e de atividade, não tem como não ser afetado pelo que está acontecendo lá fora, isso acaba trabalhando a gente está falando dos Estados Unidos entrar numa desaceleração e a gente eventualmente sofrer impactos dessa desaceleração, é menos arrecadação e um fiscal pior. Então quando a gente junta todos esses elementos domésticos e lá fora, não está num cenário muito positivo para o governo. Agora, não tem de fato como a gente pensar que o governo ia fazer um esforço fiscal muito forte, intenso, no sentido correto, com 2 anos e meio de governo a 1 ano de um ciclo eleitoral. Então, acho que assim, o governo vai fazer o mínimo possível agora para tentar manter a ordem estabelecida das regras que existem, mas não vai ser muito mais do que isso. E não ser muito mais do que isso, talvez pelo menos por hora, é suficiente para você não entrar num choque, numa coisa muito mais grave. Eu acho que a gente pode entrar num cenário mais complexo se depender de quem ganhar, e quem ganhar em 2026 a presidência, entrar em 27, não ter a visão correta em relação ao que se precisa fazer na questão fiscal. Aí a gente começa a entrar num cenário muito mais complicado, muito mais crítico, e a gente vai estar discutindo cenários mais difíceis do que a gente está vivendo hoje. Então hoje é a administração do que a gente tem. Não é muito bom, mas eu não vejo uma crise profunda, uma dramática, digamos assim, nesse momento. É uma situação ruim que dá para ficar controlada até o processo eleitoral ano que vem.